trata da última semana de Jesus na Terra. Se na sua vida você enfrenta dissabores, desgostos, se em algum momento você acha que a vida não lhe trata como você mereceria ser tratado, se em algum momento você já pensou que foi injustiçado, ou se você de fato está passando por essas situações, e se você já assumiu o nome de Jesus Cristo na sua vida e é chamado de cristão, ou pensa em assumir o nome de Jesus na sua vida, eu queria que hoje você pensasse no que Jesus viveu. Eu não quero tanto direcionar os teus pensamentos em relação a fazer aplicações do tema, porque ele é extenso e eu tenho que me ater talvez mais nas informações. Mas eu espero que enquanto você vá pensando na vida de Jesus, você vá refletindo e encontrando soluções para as coisas que te angustiam. A vida humana é muito mais complexa do que nós imaginamos. O que vai em nossa alma, às vezes nem as pessoas mais próximas de nós entendem os nossos sofrimentos. E eu gostaria que nesta manhã você visse o que o Criador do universo viveu quando esteve aqui na Terra. E que mesmo num tempo em que o cristianismo é uma demonstração de prosperidade em todos os aspectos, talvez você pudesse se recolher ao entendimento nesta manhã de que ser cristão é mais do que receber, querer as bênçãos de Deus, prosperar em todos os sentidos da vida. Talvez em algum momento ser cristão seja também renunciar, seja calar, seja aceitar as injustiças desta vida e assim por diante. Aliás, alguns anos atrás eu vi uma frase, eu acho que eu li essa frase assim: no meu caminho encontrei uma cruz, à sua sombra aprendi a amar, sofrer e calar. No meu caminho encontrei uma cruz, à sua sombra eu aprendi a amar, sofrer e calar. E muitas vezes o que eu gostaria era apenas de calar. Mas sou descendente de italiano não tem como calar, né? E sou pastor não pode parar de falar. Há um tempo atrás eu li que Jesus dormia, às vezes enrolado na sua capa, ou num simples cobertor, no chão, ou em algo que nós poderíamos dizer uma tarimba, que fala alguma coisa assim, né? Quando eu li que Jesus dormia enrolado em sua capa, ou num simples cobertor, no chão, aquilo me agrediu intimamente. Só assim, mas pastor, a morte dele na cruz não agrediria muito mais? Sim, eu nasci, vivi a minha infância, ouvi da minha mãe falar que Jesus morreu na cruz. Mas quando eu li que o Criador do universo, que tomou a forma humana, dormia, enrolado em uma capa no chão, aquilo chocou a minha alma. E é desse Jesus que eu quero falar nesta manhã. Deste Jesus. Enrolado numa capa, dormindo no chão, rejeitado na Judéia. É sobre mais ou menos umas 6 horas da vida dele. E eu gostaria de ler o texto inicial. Evangelho de São João, capítulo 18. Eu vou ler só um versículo para a introdução. E o restante eu quero relembrar com você, porque você conhece até a história. São João, capítulo 18, aliás, 2 versos, verso 12 e verso 13. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Nós podemos pensar que, teologicamente, Jesus veio morrer para nos salvar. É correto isto? Mas se nós avaliarmos os fatos, as circunstâncias da morte de Jesus,
dizer que ele morreu apenas é ser muito ingênuo. Jesus enfrentou um assassinato frio e calculado. O motivo pelo qual Jesus foi condenado, Pilatos, pelo menos umas 2 ou 3 vezes declarou. O texto bíblico diz assim: e Pilatos sabia que por inveja o havia entregado. Você já enfrentou inveja na sua vida? Inveja dos outros? Ou teve que administrar a sua inveja? O motivo pontual no contexto em que Jesus foi morto é porque os líderes religiosos do seu tempo tinham inveja da sua autoridade e das suas palavras. Eles queriam matar Jesus. E já há algum tempo procuravam concluir este objetivo. Mas eles tinham alguns temores, aqueles líderes religiosos. Eles temiam, por exemplo, que ao fazerem um julgamento de Jesus, Jesus pudesse levantar algum tema em que fariseus e saduceus, que eram maioria no sinédrio, tinham o dedo em riste e não eram compatíveis no pensamento. Por exemplo, os saduceus não acreditavam em anjos, em juízo final e em ressurreição. Então, se Jesus, na hora que fosse julgado para ser condenado à morte, levantasse um tema como este. Eles temiam, por exemplo, que Caifás, que era um sumo sacerdote ainda incipiente, jovem, não pudesse levar a termo todo o processo de julgamento. Eles temiam que o povo, que cada vez mais admirava Jesus, pudesse levantar-se em defesa daquele homem. Eles temiam que Jesus, em algum momento, pudesse acusá-los dos seus pecados, que encobertos estavam até aquele momento. Eram muitos os temores deles. Aliás, eu digo para você, que quando alguém quer fazer algo errado, normalmente tem que recear que as coisas podem, enfim, não dar certo. É como um crime que parece quase perfeito, e sempre, de alguma forma, ele acaba sendo descoberto. Aqueles homens, então, decidiram levar Jesus para ser inicialmente avaliado por Anás, que era o sogro de Caifás. Anás havia sido sumo sacerdote na juventude de Jesus, na infância de Jesus. Vocês sabem que naquele tempo, no tempo de Jesus, o sacerdócio, ele não estava seguindo basicamente a linhagem de Arão, mas o sacerdócio era basicamente uma indicação política dos romanos. Então, a família de Anás, durante quase 50 anos, exerceu o sacerdócio. Então, nesta ocasião, era Caifás, mas eles temiam, então, que Caifás não pudesse levar a bom termo o julgamento de Jesus, então levaram Jesus para ser primeiro interrogado por Anás. Aliás, Jesus enfrentou 7 fases de julgamento. 4 fases diante dos judeus e 3 fases diante dos romanos. Os evangelhos falam do julgamento de Jesus diante de Anás, o sinédrio, o primeiro momento, e o sinédrio na segunda reunião. Ellen White fala que há uma segunda entrevista de Jesus depois da conversa com Anás. Pouco antes do sinédrio se reunir, Anás e Caifás novamente tentam induzir Jesus a admitir que era um homem que praticava insurreição e tal. 4 fases diante dos judeus, 3 fases diante dos romanos. Mas havia uma série de dificuldades aí. Por exemplo, os motivos pelos quais uma pessoa poderia ser condenada à pena capital pelos judeus não era o mesmo motivo pelo qual uma pessoa poderia ser condenada à pena capital pelos romanos. No tempo de Jesus, basicamente, uma pessoa era condenada à morte se ela blasfemasse o nome de Deus ou se ela profanasse o templo. Vocês sabem que os judeus eles eram submissos aos romanos naquele tempo. E eles não tinham autonomia para condenar e executar alguma sentença, especialmente capital. Então eles precisavam condenar Jesus diante dos judeus, no tribunal judeus, podemos dizer assim, no sinédrio, e precisavam condenar Jesus nos tribunais romanos. Só que as leis judias eram umas para condenação capital, e as leis romanas, elas versavam sobre outros aspectos. Então eles tinham que condenar Jesus diante dos judeus, ou por blasfêmia, ou por profanar o templo.
Já diante dos romanos, alguém seria condenado naquele tempo por dizer-se imperador no lugar de César, por badernar o Império Romano ou por levar o povo a não pagar impostos. Vejam que os motivos não eram os mesmos. Aliás, a própria condenação era diferente, a execução da pena. Os judeus normalmente aplicavam a pena de forca ou apedrejamento. E os romanos aplicavam a pena de crucifixão. Então Jesus foi levado perante Anás, por volta de meia-noite, segundo alguns estudiosos. E começaram então a induzir Jesus a admitir que ele estava provocando alguma insurreição. E Jesus falou assim: mas olha, tudo que eu ensinei foi sempre abertamente. Perguntem às pessoas que me ouviram. E quando Jesus estava sendo interrogado, Jesus podia ter dito assim: olha, vocês sim é que estão no lusco-fusco tramando a minha morte. Mas o que eu fiz, o que eu falei, o que eu ensinei, foi abertamente. E aí, como resposta, ele recebeu uma bofetada. Bem, Jesus dali foi levado então para a reunião do Sinédrio, que seria o Supremo Tribunal Federal lá dos judeus. Como dissemos, Ellen White comenta que houve ainda antes da reunião do Sinédrio mais uma entrevista de Jesus com Anás e Caifás. Mas o Sinédrio se reuniu para avaliar a conduta de Jesus, a pessoa de Jesus. Veja uma coisa, o Sinédrio se reuniu à noite. Era uma pena capital, não podia ser decretada à noite. O Sinédrio se reuniu praticamente 2 vezes em questão de 2 ou 3 horas. Naquele tempo, quando alguém fosse condenado à pena capital, deveria haver o primeiro julgamento e a ratificação desse julgamento 24 horas depois. Uma pessoa não podia ser condenada à pena capital em véspera de festa espiritual. O juiz não podia ser imparcial. Se testemunhas entrassem em contradição, elas deveriam ser descartadas. Ninguém poderia ser condenado pelo seu próprio testemunho. Os juízes não podiam ser escolhidos a dedo. Sabem que naquela reunião do Sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos, que se simpatizavam por Jesus, não foram convidados a estar presentes. Injustiças e mais injustiças. Mentiras, sentimentos ruins, típico da natureza humana não renascida. Movidos pela inveja, pelo ódio, talvez pela ganância em algum momento. A realidade do ser humano. Eu estou me lembrando de algo que eu vi numa rede social, talvez não deveria falar para vocês, mas eu vi essa semana pessoas numa jaula e os animais em volta olhando. E alguém colocou um comentário, uma coisa infeliz até, né? Dizendo, olha, ali estão na jaula os que mais matam neste mundo, os que mais destroem o mundo. E os que estão de fora estão observando. Sabe, invertendo os papéis. Nós não nascemos bons, não nascemos justos, não nascemos corretos. Poderíamos tratar aqui com vocês sobre a justificação pela fé e falar de como nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Na expressão do apóstolo Paulo, nascemos inimigos de Deus. Pecadores. A essência do pecado é o egoísmo. E muitas vezes quando a pessoa vê a sua posição ameaçada, a sua riqueza, a pessoa tende a reagir agredindo, ofendendo. As pessoas pensavam que Jesus vinha para tomar o lugar delas. Por isso a Bíblia diz, veio para o que era seus e os seus não reconheceram. Jesus não estava se rivalizando com nenhum sacerdote. Era incomparável, não dá para colocar aqui um parâmetro de comparação entre Jesus e aqueles homens. Aqueles que deveriam recebê-lo com alegria. Por isso, quando Jesus estava diante de Pilatos, ele falou assim, olha, aquele que me enviou a você, maior pecado tem. Você é ignorante das leis, da mensagem do Evangelho, da salvação, do sistema de sacrifícios, das boas novas. Você é ignorante disso. Mas quem me mandou a você? Esse é consciente do que está fazendo.
Bem, o Sinédrio se reuniu. Imagine você, o sumo sacerdote na sua cátedra, à direita e à esquerda, fariseus, saduceus e outros partidos, talvez mais políticos do que religiosos, representados ali, os soldados romanos para, de alguma maneira, proteger, alguns curiosos, vendo à distância, 2 discípulos pelo menos, João, Pedro, e o réu assentado ali, atirado ao chão, e o julgamento começa. Entram as testemunhas para falarem contra Jesus. O tempo avança, o julgamento não prospera. Eu posso imaginar aquele tempo aquela tensão no ar, e vem 2 testemunhas e diz: olha, Jesus falou que ele vai derribar o templo, e em 3 dias ele reedifica, e colocaram palavras nos lábios de Jesus. Quando as pessoas não nos querem bem, elas torcem tudo o que nós falamos. Nossas melhores intenções são jogadas no lixo. É pintado da pior maneira tudo o que nós falamos. Até o cumprimento, o sorriso, o elogio, tudo é pintado de forma negativa. Aliás, há uma frase que diz assim: quando você estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos; quando você estiver em casa, cuide do seu gênio; e quando você estiver em público, cuide com as suas palavras. Eu ouvi uma frase interessante, que alguém disse para mim assim: quando a gente fala algo, a gente é refém do que falou. Então, as testemunhas vieram e torceram as palavras de Jesus, porque Jesus, na verdade, estava falando da sua ressurreição após 3 dias, mas aí relacionaram com o edifício que tinha sido, já há uns 40 anos, estava sendo remodelado. Depois de Jesus, ainda foi lá pelo ano 66, mais ou menos, que o templo foi finalmente concluído, para 4 anos depois, na década de 70, então, 4 anos depois, mais ou menos, dele ter sido concluído, ele foi derrubado pelos romanos, né? Então, em determinado momento, o sumo sacerdote Caifás, talvez desequilibrado, até possuído, se levanta e fala para Jesus: diga na verdade se você é o Messias, se você é enviado ou não, admita isto. Até então Jesus estava calado, mas nesse momento Jesus fala assim: olha, diante de uma conjuração, ele que havia ensinado, se alguém o negar diante dos homens, ele o negaria diante de Deus. Ele não podia negar a sua própria missão. Ele falou: você está falando e é assim mesmo. E em breve vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do trono de Deus. Quando Jesus falou isto, então o sumo sacerdote e os demais falaram: blasfemou, para que precisamos de testemunhas mais contra esse homem? Ele mesmo está admitindo que é o Filho de Deus. Mas até para ser condenado por blasfêmia, Jesus deveria de alguma maneira pronunciar o tetragramaton, o IHVH, talvez na expressão Adonai, alguma coisa assim. Jesus não expressou as 4 consoantes da língua hebraica, do nome dado para Deus. E então o sacerdote rasgou as suas vestes, e no livro lá de Moisés, no Pentateuco, diz que em ocasião nenhuma o sacerdote deveria rasgar as suas vestes. Ele sim estava blasfemando o nome de Deus e profanando a sua função sagrada no exercício religioso, na sua liderança religiosa. Então Jesus, eles falam que então ele é réu de morte, condenação e tal. Muito bem, fizeram aquele primeiro julgamento, mas como precisava haver um segundo julgamento, eles reuniram novamente o Sinédrio. E então novamente foi feita a pergunta para Jesus. Ele disse: olha, se eu falar alguma coisa não vai mudar nada, se eu deixar de falar também não vai mudar. Sabe, pessoas, irmãos, quando as pessoas já têm uma decisão a nosso respeito, quando já formataram uma ideia, quando já formalizaram uma intenção maligna contra a gente, por mais que a gente tente se defender, falar, às vezes isso se torna motivo de chacota, de piada, porque já está decidido o que querem fazer com a gente. Na história do cristianismo foi assim: quantos mártires, quanto sangue derramado, quantas pessoas julgadas e condenadas injustamente. Você pode começar pelos apóstolos.
Eu me lembro de ter lido algo da Idade Escura, em que as pessoas eram julgadas em um tribunal de exceção, e pessoas que assistiam e viam cristãos sendo condenados pela sua fé, alguns que nunca sequer tinham ouvido falar nada de cristianismo, levantavam-se só por ver o testemunho daqueles cristãos, e diziam assim: olha, eu também sou cristão. E ele fala: você sabe o que você está dizendo? Eu falei: sim, eu estou dizendo que eu também sou cristão, eu também quero ser julgado, e era condenado à morte. Como entender e aceitar o que é a natureza humana? Por trás de, às vezes, um sorriso singelo há tanta maldade. Por trás de um beijo há uma traição. E Jesus amou tanto essas pessoas, e se dispôs a tomar a forma humana e viver entre os homens, e ser traído, cuspido, maltratado, pisoteado, crucificado. Eu não sei com que motivo você vem à igreja. Eu não sei se você tem algum problema de saúde, algum problema familiar, se você precisa que Deus resolva algum problema para você, eu não sei. Mas eu gostaria que você pudesse vir à igreja e continuar na igreja para conhecer o amor de Deus por você e como uma resposta do seu amor a Ele. Adorá-lo porque Ele te criou, porque Ele te ama, Ele te perdoou. E Ele tem uma vida nova para você, Ele tem um sentido para a tua vida. Para você saber viver as situações que Ele permite, que na missão que Ele deu para você, você possa concluir. Esse Jesus que tão bondosamente tratou tantas pessoas que foram tão desonestas com Ele, eu admiro isso, porque eu não tenho, às vezes, a capacidade de fazer isso. Eu venho aprender de Jesus, porque a humildade dEle, a grandeza dEle. Aliás, vamos falar nesse negócio, o estrago que a filosofia grega trouxe para o mundo foi uma coisa assim espantosa até os dias de hoje. Para os gregos, ser humilde era ser fraco, ser orgulhoso era ser forte. Isso permeia até hoje. Às vezes uma pessoa que demonstra humildade, as pessoas pensam que ela é fraca por causa disso. Jesus demonstrou humildade, mansidão, tolerância, espírito perdoador, e as pessoas não entenderam o que ele veio ensinar. Por isso ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, eu pediria e eles viriam para mim, os meus servos viriam para me socorrer. Mas eu tenho que avançar, eu tenho poucos minutos. Depois de Jesus condenado pelos judeus, então, na segunda fase da reunião do Sinédrio, ele foi levado perante Pilatos. Vocês sabem que Pilatos governava a Judéia e a Galileia. A Judéia e a Samaria. E Herodes governava a Galileia e a Pérea. Era a época da Páscoa, então, e Herodes também estava ali em Jerusalém. Era um momento especial, de festividade, de alegria, muita gente e tal. Levaram inicialmente para Pilatos, o governador da Judéia. Pilatos olhava para o rosto de Jesus, seu porte nobre, divino, e dizia para as pessoas: eu não vejo nesse homem crime algum. Há algum tempo ele queria conhecer, ele queria ver Jesus. E começaram então, trouxeram logo as 3 acusações romanas perante Pilatos. Falaram assim: olha, ele faz não pagar impostos a César, ele se diz o rei, e ele está trazendo tumulto para o império. Tem que ser condenado à morte. Desde a Galileia esse homem vem trazendo problemas. Quando Pilatos ouviu que Jesus vinha da Galileia, ele teve uma intenção, falou: eu vou escapar dessa condenação. Esse homem não merece isso. Acordaram Pilatos, talvez lá por volta de umas 6 horas da manhã, talvez um pouco menos, porque a reunião do Sinédrio deve ter sido algo em torno de 4h da manhã, quando os primeiros raios apareciam, a primeira claridade e tal. Então eles queriam executar aquilo a Jesus rapidamente. Então, lá umas 6 horas da manhã, Pilatos acordou, talvez mal-humorado, e viu aquilo ali, não gostou do que viu, e queria que Jesus fosse absolvido daquela condenação. Então Pilatos faz uma manobra política, talvez, ou jurídica, não sei. E ele fala: ele é da Galileia? Sim, esse homem é da Galileia. Fala: aqui está Herodes está aqui em Jerusalém, leve para que Herodes julgue.
E levaram então Jesus para a avaliação diante de Herodes. Em todo esse processo de julgamento, o que você vê basicamente é Jesus calado. Ele só fala por conjuração ou em alguma situação que ele não tem como se calar. Ele prefere ficar calado e deixar que as pessoas executem sua vontade. Eu diria para você que talvez em algum momento da história da sua vida ou desta igreja, ao longo do que vai acontecer pela frente, talvez em algum momento a melhor coisa que a gente faça é ficar calado e seguir o nosso caminho, seguir o que é a verdade e deixar as consequências com Deus. Talvez em algum momento a gente procura tanto se defender disso, daquilo, da armação de um, da maldade do outro, talvez não compense, talvez seja melhor usar a sabedoria de Jesus e ficar calado e deixar que as pessoas façam o que elas querem. Porque há até uma frase, talvez um tanto vulgar, que diz assim: quem ri por último, ri melhor. Todas as coisas, pois é, até aquilo que a gente não gostaria, todas as coisas contribuem. Jesus foi levado perante Herodes. Herodes pensou que era João Batista ressuscitado, isso, aquilo, e ele ficou empolgado ali, e de certa maneira lisonjeado, porque Pilatos havia mandado aquele réu à sua presença. E ele então fala para Jesus: olha, vamos fazer o seguinte, se você fizer algum sinal aqui, eu vou libertar você. Então trouxeram à presença de Jesus pessoas gravemente enfermas, paralíticos, e o sinal era assim: cure alguém na minha presença. Se você fizer alguns dos seus milagres na minha presença, eu liberto você. E Jesus, que o livro Caminho para Cristo de Ellen White diz assim, que às vezes passava pelas aldeias, e havia aldeias por onde Jesus passava, que não ficava nenhuma pessoa enferma. Jesus curava todos, embora Jesus não veio a este mundo para curar as pessoas das suas enfermidades físicas, embora muitas vezes ele curou, embora o Evangelho também cure de enfermidades emocionais, mas Jesus veio para trazer a cura espiritual, resgatar o homem para Deus. E quando ele efetuava curas aqui na terra, ele estava dizendo assim: olha, no reino que eu estou estabelecendo, não haverá nenhuma pessoa enferma. Logo, logo, ninguém vai experimentar o pranto, a morte, a dor, porque as primeiras coisas serão passadas. Eu tenho mais 3 minutos. E Jesus simplesmente não curou ninguém. A sua obra sempre foi em favor do ser humano. Ele não poderia efetuar um milagre para a sua libertação, para benefício próprio. Então, colocaram uma capa em Jesus, zombaram dele, e ele foi remetido de volta para Pilatos. Pilatos, quando o viu, ficou assustado novamente e tentou fazer algumas manobras para evitar que ele se envolvesse com aquilo ali. Mandou açoitar Jesus. A mulher de Pilatos mandou uma mensagem para ele dizendo assim: Pilatos, não se envolva com este justo. Eu sofri muito esta noite por causa deste homem. Na verdade, a mulher de Pilatos foi visitada por um anjo que mostrou a glória do reino de Jesus, quem era ele, e que Pilatos ia arrumar um grande problema para a sua vida. Mas ele era pressionado, a liderança judaica insistia com ele: você tem que condenar este homem, você sabe que este homem aí está tentando tomar o lugar de César, e você sabe que se você não tomar uma decisão contra este homem, você não é amigo de César, você sabe que nós vamos levar essa informação até César, e você vai perder o seu trono, você tem que condenar esse homem. Pilatos dizia: condena vocês têm leis para condená-lo, porque tem que trazer para mim? Falou: não, você que tem que condenar, Pilatos. E Pilatos, tremendamente pressionado, e se você já exerceu alguma liderança na sua vida, ou se você exerce liderança na família, no trabalho, na igreja, você sofre pressões. As pessoas querem tirar você daquilo que é o raciocínio normal, natural, correto. Há interesses escusos que muitas vezes você não consegue perceber por trás, às vezes, de palavras irônicas, de palavras bajuladoras, de ameaças. E se você quer ser correto diante de Deus, você tem que fazer o que é certo, ainda que caia os céus. Você tem que ter coragem de assumir incompreensões.
Você tem que amar, aprender a dizer: não, eu não concordo, eu não aceito, não é assim que faz. A gente às vezes tem que aprender a viver pela minoria e ser a minoria. Custe o que custar, mas dormir com a consciência em paz. Não com a consciência violentada, com as mãos manchadas, de atitudes e de condenações a pessoas justas, sangues justos, de justos derramados, por causa de covardia, por causa de mentira. Confundimos humildade com fraqueza. O Criador dos seres humanos, que bastaria falar uma palavra e aquelas pessoas seriam fulminadas à sua presença, preferiu exercer a misericórdia para com aquelas pessoas, sendo tratado daquela maneira, se colocando como um humilde homem. Pilatos então teve uma ideia: olha, é época agora da festa, nós vamos libertar então um facínora, vamos trazer o pior ali, quem já está praticamente condenado à crucifixão, vamos trazer Jesus Barrabás. Eu vou colocar diante das pessoas Jesus o Cristo e Jesus Barrabás. E eu vou perguntar para as pessoas o que elas vão decidir. E ele não sabia que havia uma mancomunação contra Jesus Cristo. E qual não foi a sua surpresa quando ele perguntou: a quem eu devo libertar? Eles falaram: Barrabás. E o que eu devo fazer com esse Jesus chamado Cristo? Não o Jesus Barrabás, Jesus chamado Cristo. Jesus é um nome comum naquela época. E alguns estudiosos dizem que Barrabás teria o primeiro nome de Jesus. O que eu vou fazer com Jesus? Ele falou: crucifica. Eles falaram: crucifica-o, crucifica-o. Eles já tinham sido comprados para falarem aquilo. Eu vou ser responsável desse sangue? E disseram: não, nós e nossos filhos nos responsabilizamos pelo sangue deste homem. E os descendentes daqueles que fizeram essa declaração souberam e sabem quanto essa declaração custou para aquele povo. Ou talvez ele esteja custando. Pilatos então falou: olha, eu não tenho mais o que fazer. E lavou suas mãos. E Jesus foi condenado. Alguns dizem que Pilatos ficou com a compulsão de lavar as mãos. E um dia, do alto do penhasco, ele viu talvez o mar e quis lavar as mãos. E assim, segundo a lenda, teria sido o final de Pilatos. Eu não sei exatamente se foi este o final. Mas uma coisa eu sei: que Pilatos, que tinha autoridade para libertar Jesus, e não teve têmpera suficiente para poder fazer o que era correto, embora dissesse para as pessoas: eu não vejo nesse homem crime algum, embora soubesse que por inveja aqueles homens o haviam entregado, embora ele conhecesse aquelas pessoas que faziam mal. Uma coisa eu sei: Pilatos quis proteger o seu cargo, e a história narra que algum tempo depois Pilatos foi destituído pelo Império Romano da sua função. Agiu de forma covarde, a benefício de si próprio, e o que ele tanto temia lhe aconteceu. Eu não sei que lição eu vou tirar para você nesta manhã de tudo o que Jesus passou. Eu não sei o que eu vou falar para você. Se você está sendo injustiçado, se você está sendo um cristão míope, vendo de uma maneira obtusa o que é a realidade de ser um cristão, se você acha que ser cristão é apenas prosperidade, riqueza, saúde, paz na família, e isto, aquilo, eu não sei. Se eu tenho que dizer para você que ser cristão é muitas vezes derramar lágrimas sozinho, é passar noites insones, é orar pelos que te perseguem, pelos que te humilham, é assumir os prejuízos desta vida, é ter coragem de ser diferente da sociedade, das outras pessoas. Eu não sei que lição eu tenho que tirar para você. Mas você deve saber, porque se você disse que você é cristão, este é o Jesus que um dia você aceitou pela fé. E se com ele fizeram isto, você acha, você internauta, você acha que com você vai ser diferente? Por isso eu te digo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, deixa para ele, e ele fará.
Bem junto a Cristo é o hino que nós iremos cantar para